Agora são 7h13. Vamos falar sobre a ação policial da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, que depois dessa ação, 9 pessoas que estavam num baile funk foram mortas, pisoteadas em Paraisópolis. Vamos conversar com o Dimitri Salles, que é presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do estado de São Paulo. Olá, Dimitri, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos. Bom Dimitri. dia, Cosmos. Bom dia, Dimitri. Pois não. Dimitri, bom, nós temos aqui a informação, né, de que a ação da polícia militar na favela de Paraisópolis seria exatamente um troco por conta da morte de um PM. Né? E segundo o site Ponte Jornalismo, quais as informações que você tem em relação a este caso, né? A polícia diz que entrou lá porque uma moto com pessoas, eles não pararam exatamente quando eles pediram para parar, a moto entrou exatamente no baile, e só que eles tentaram achar essas pessoas e aconteceu tudo isso, né? Agora, essa é a versão da polícia. Agora, os moradores dizem aqui no site Ponte Jornalismo que não é essa a versão correta. O que você verificou lá, Dimitri? Eu sei que você esteve lá, acompanhou, inclusive teve protesto ontem à noite. Qual que é a sua versão? A gente ouviu os moradores e eles trazem, não é uma voz uníssona, mas trazem a versão de que os ataques que nós estamos chamando de massacre, de fato o que houve foi um massacre, tem a ver com a morte de um policial, e isso seria uma represália. Para nós, que estamos dentro de um conselho de Estado, interessa os fatos mais concretos. Nós não estamos negando que possa ter acontecido isso, mas um fato concreto é: a Polícia Militar traz uma informação de que ela havia reagido a uma provocação. Essa versão, ela é insuficiente, insatisfatória para justificar ou para explicar o que aconteceu em Paraisópolis. Ainda que possa ter tido a provocação, ainda que alguém na moto tenha passado e tenha furado o cerco, não justifica que 9 pessoas tenham sido encurraladas dentro de uma viela, né, e tenham sido conduzidas à morte. Para nós interessa que esta versão da polícia não é suficiente para explicar o horror vivenciado em Paraisópolis. A polícia primeiro precisa explicar como é que se organiza uma operação em um espaço pequeno que concentrava 5.000 pessoas, sem que houvesse rota de fuga, e as poucas rotas estavam obstruídas, em alguns casos pela própria polícia. As imagens que circularam ontem pelas redes sociais mostram um excesso de violência, um abuso de autoridade por parte da Polícia Militar, que não é tratado na primeira nota lançada logo no começo da manhã de ontem. Ou seja, as imagens desmentem a própria Polícia Militar. Vamos colocar essas imagens, Dimitri? Vamos colocar essa imagem, em seguida a gente continua. Vamos colocar as imagens, vamos lá, vamos ver. Para quem está acompanhando aqui pela rádio. Bom, essa é o protesto. Antes tem uma outra imagem, mas vamos falar aqui do protesto ontem à noite, onde muitas pessoas estavam ali no bairro Paraisópolis protestando, pedindo justiça, o fim da Polícia Militar. E o Dimitri também estava lá, né, Dimitri? Vamos falar primeiro dessa imagem que foi colocada, enfim, inicialmente esse protesto. Fala desse protesto de ontem. O protesto foi, por um lado, comovente, por outro lado, foi extremamente importante perceber essas imagens, elas estão mais ou menos no começo do protesto. Ele foi tomando corpo, ele foi ficando mais volumoso em termos de participantes. E há um dado que me parece interessante, que é a grande maioria das pessoas que estavam no protesto eram jovens, o que dialoga diretamente com o número de pessoas que morreram. A maioria das pessoas que morreram eram jovens, nós tínhamos pessoas de 14 anos que veio a óbito ontem. A juventude resistiu bravamente. O protesto começa no local onde estava acontecendo o baile funk, ao lado das vielas em que as pessoas foram pisoteadas e levadas à morte, e circulou por várias ruas de Paraisópolis. Não houve obstrução do trânsito, nada disso.
o que é muito comovente é perceber um grito por justiça, um grito dizendo que foi execução, né? A versão de que a polícia havia reagido, isso teria desenrolado, feito disparar uma correria que gerou algumas pessoas sendo pisoteadas, não é uma versão que satisfaz, vamos dizer assim, a essas pessoas e que repetiu insistentemente que tratasse de uma execução. As 9 mortes de Paraisópolis foram uma execução, num contexto que eu entendo de massacre. Então essas imagens são muito fortes, mas elas não mostram a totalidade das pessoas que estavam presentes nesse ato. Muito mais gente chegou se somando a essa voz forte da comunidade de Paraisópolis por justiça. Dimitri, aqui é o Cosmo falando, bom dia para você. O que chama a atenção, enfim, mais jovens tendo suas vidas retiradas pela agente do Estado, no caso a Polícia Militar, e aí várias contradições. A polícia, no primeiro momento, chega para se antecipar e falar, olha, no primeiro momento a polícia militar reagiu a um assalto e entrou dando tiro. Como assim a polícia entra dando tiro na comunidade? Né? Enfim, a polícia, a inteligência sabia da existência desse baile, portanto, já tinha que ter se preparado para entrar na comunidade e, segundo a informação do comando da Polícia Militar, não teria que ter dado tiro para cima. E aí, os vídeos depois contradiz o próprio comando da Polícia Militar, vendo e mostrando pessoas jovens sendo espancados em várias vielas da comunidade. A gente estava vendo exatamente alguns dos vídeos aqui passando da população saindo dos presentes que estavam no baile e agora correndo, enfim, por conta da ação da polícia. Dimitri, mais uma ação da Polícia Militar desastrosa. Como o CONDEP pretende agir a partir de agora? Primeiro que a gente deve dizer que é uma ação desastrosa, mas antes de tudo, uma ação violenta, uma ação permeada por abuso de autoridade, uma ação em que gera letalidade policial. Então não é só uma ação desastrosa. Algumas pessoas comentavam ontem se não havia a intencionalidade de gerar justamente uma emboscada, considerando o espaço físico do local onde estava acontecendo o baile. E, por exemplo, você vê que as pessoas aqui nessas imagens, elas não têm uma rota de fuga, elas não conseguem sair, as rotas eram obstruídas pela própria polícia. E isso gera uma suspeita, né, que exige da polícia que tragam respostas efetivas, que ajudam a entender a situação tal qual as imagens apresentam, e não uma nota que tenta desvirtuar a realidade, ou que, embora possa ser verdade, né, que a polícia tenha agido a partir de uma provocação, não é suficiente para explicar a realidade total do que aconteceu em Paraisópolis. Essa é uma primeira observação muito importante que a gente precisa dizer. A operação ela é um fracasso se a proposta da operação era efetivamente, vamos dizer, acabar o baile sem que provocasse algum conflito ou sem que provocasse alguma lesão nas pessoas presentes. Nesse sentido, é um fracasso total. E é difícil falar que a polícia não está preparada para isso. A polícia de São Paulo é uma polícia muito eficiente, muito preparada. É uma polícia dentro das polícias do Brasil, uma polícia que tem uma maior estrutura. É difícil dizer que ela não estava preparada, a operação não foi exitosa. Por isso que eu acho que é preciso cobrar as responsabilidades de forma severa do comando da Polícia Militar, do comando da Secretaria de Segurança Pública, do próprio governador João Dória. O CONDEP, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, vai oficiar a Secretaria de Segurança Pública para que apresente as suas justificativas, mas para nós, e ainda ontem, no começo da tarde, nós entramos em contato com o Corregedor-Geral da Polícia Militar. Essa é um episódio que deve ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. Não é um fato pontual que caiba ao batalhão local fazer a investigação, mas é um caso de uma gravidade e de uma repercussão terrível, de grande repercussão, que cabe à Corregedoria da Polícia Militar promover a efetiva investigação. Nós vamos fazer esse acompanhamento junto com a Ouvidoria da Polícia, né? Ainda ontem de madrugada, nós recebemos uma notícia, uma informação, de que na perícia que estava sendo feita nos corpos, os médicos peritos não estavam fotografando, junto ao ML, os médicos não estavam fotografando os corpos. Então, de madrugada, nós estivemos no ML até cerca de 4 horas da manhã,
tentando dialogar com a direção do ML, com o médico responsável, para poder saber, primeiro, essa notícia que recebemos é verdadeira? Segundo, se não é verdadeira, por que razão? Se é verdadeira, por que razão não está sendo feita as imagens fotográficas dos corpos e exigir que fossem feitas? Nós temos a totalidade dos laudos que saíram apontando a morte das 9 pessoas como asfixia mecânica. E para nós é um tanto estranho, porque você tem 9 pessoas que morreram em situações, embora similares, mas que há uma singularidade nessas mortes. É preciso que essas singularidades sejam apontadas. A polícia diz que as pessoas foram pisoteadas. É preciso que a gente tenha as imagens dos corpos com, vamos dizer, os hematomas, para que, por exemplo, se possa fazer investigação. Se pisoteadas, por exemplo, há marcas de coturnos, a gente tem imagens da polícia pisoteando pessoas. Essas questões têm que ser esclarecidas. Nós não fomos recebidos por nenhuma autoridade ontem no ML. O diretor, a pessoa que respondia pelo ML, pediu que nós procurássemos a instituição no dia de hoje, mas para a gente não fazia sentido algum procurar no dia de hoje por uma razão simples. Os corpos já estavam sendo entregues para suas famílias para que pudessem fazer o velório, a despedida e serem sepultados, o que certamente resultará numa extinção, vamos dizer assim, da materialidade da prova. Então, o CONDEP vai estar atuando também no sentido de pressionar todas as autoridades para que esse episódio seja desvendado na sua integralidade e os responsáveis diretos e indiretos, ou seja, quem deu o comando, quem organizou a operação e quem executou a operação, possam, dentro dos marcos da lei, serem devidamente punidos. Agora, esse dado, né, da asfixia é um dado que eu acompanhei a imprensa ontem praticamente o dia inteiro. Esse é um dado novo que você está dando aqui para a gente, né, Dimitri? Sim. Exato. É um dado que a gente pôde buscar ontem junto ao Instituto Médico Legal, Instituto de Medicina Legal, e conversando com as famílias. Nós não tivemos acesso ainda aos laudos periciais, certamente serão encaminhados para dentro do inquérito policial. Nós vamos, pelo CONDEP, com a prerrogativa que a lei do CONDEP nos assegura, pedir cópia desses inquéritos, pedir cópia desses laudos, para poder fazer a comparação, para poder fazer o levantamento desses dados e o devido controle para que as mortes sejam apuradas. Agora, as famílias nos apresentaram esses laudos, a imprensa que estava lá também apontou que há uma só causa-morte para as 9 ocorrências de Paraisópolis. Isso nos causa uma certa estranheza. Eu não estou com isso desconsiderando o trabalho do ML. Nós temos outros casos em que a perícia foi muito exitosa e derrubava versões oficiais, levando a punições a agentes da polícia que haviam cometido crimes. Há casos que o CONDEP acompanha que vão nessa direção. Agora, o caso de ontem é muito específico e muito exemplar de como discursos que estimulam a letalidade policial têm conseguido tomar corpo, têm conseguido produzir mortes em São Paulo. Não é possível que, em pleno século XXI, a gente ainda conviva com massacres, com chacinas, com extermínios aqui no estado de São Paulo. Então, nós vamos estar muito atentos a este caso, à apuração deste caso, porque se, por um lado, os discursos que apregoam que a polícia poderá matar, que a partir de um dado momento, quem for pego não vai ser levado para um hospital, vai ser levado direto para o necrotério, para o cemitério, se por um lado esses discursos têm tomado corpo, têm se materializado, por outro lado nós temos uma responsabilidade civilizatória e mesmo uma responsabilidade legal de cobrar, de exigir que essas mortes sejam apuradas como uma referência ou como uma espécie de um recado de que a letalidade policial, a impunidade não pode mais vigir no estado de São Paulo. Dimitri, inclusive tem um depoimento de uma mãe, a mãe do Denis Henrique Quirino da Silva, de 16 anos, e ela fala o seguinte: depois de ter visto o corpo do meu filho, tenho certeza de que ele foi assassinado. Meu filho não foi pisoteado. Isso é o depoimento da dona Maria Cristina Silva, mãe do Denis Henrique, de 16 anos. Enfim, já começa a haver contestamentos aí por parte de familiares, né? Correto. Nós estivemos com essas mães no Instituto Médico Legal, conversamos um pouco, não entramos nesses detalhes por respeito
a dor da família. Tivemos com outros familiares ontem a sensação em comum dos familiares de um ato direto, deliberado. Veja, a palavra que eu usei parece-me mais apropriada, de um ato deliberado que resultou na morte dessas pessoas. Esta é a sensação comum dos familiares que conversamos no dia de ontem, à tarde e na madrugada de hoje. Certo. E, Dimitri, tem pessoas ainda no hospital? Qual que é o balanço que vocês fazem em relação aos feridos? Então, ontem nós estivemos no hospital e a informação que colhemos é que haviam 9 pessoas que haviam ido a óbito. Até aquele momento, 5 pessoas haviam sido identificadas, 4 ainda não. Na madrugada de hoje, as 4 pessoas foram identificadas, portanto, nós já sabemos a identidade das 9 pessoas. 2 pessoas haviam ficado feridas. Uma dessas pessoas havia saído do hospital, se evadido do hospital de forma espontânea, e uma outra estava sob cuidados médicos no momento que estivemos no hospital do Campo Limpo. Perfeito, tá certo, Dimitri. A gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigada pelas informações e solidariedade ao povo de Paraisópolis. Muito obrigado e a gente segue à disposição para continuar esse diálogo, que é um diálogo propositivo em favor do combate à impunidade, em favor dos princípios civilizatórios que regem ou devem reger a nossa sociedade. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Cosmo, um grande abraço, Maria. Abraço. Falamos com Dimitri Salles, ele que é presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo.